Este é o Cafedim, episódios para reflexão sobre comportamento humano e profissional, com Drica Sanches, ou melhor, cafeína. Olá, ouvintes! Eu sou a Cafeína e este é o 4º episódio do Cafedim, um podcast que tem como objetivo reflexão. O episódio de hoje pode até se confundir um pouquinho com o anterior, onde a gente falou sobre tudo ao mesmo tempo agora. Mas no caso, o episódio anterior falava sobre as exigências que a gente precisa para divulgar nosso trabalho, para estar ativo, para mostrar que a gente sabe fazer alguma coisa, tem que ter site e tudo isso. Nesse episódio, são excessos de exigências em vagas. Tá uma loucura, né? Esse ano, saiu um Panorama Gestão de Pessoas Brasil, realizado pela Solids, uma empresa de tecnologia de RH, e diz que 7 em cada 10 candidatos estão reclamando muito do exagero nos requisitos das vagas. E assim, é só você precisar procurar por uma vaga e você vai ver a quantidade de itens que se coloca para fazer uma função que, se você tem um mínimo de noção do que é, você sabe que não precisa de tudo isso. Eu, na área do audiovisual, tenho visto dezenas desse tipo de vaga, mas colegas do TI, da engenharia, da gestão, da saúde e tantas outras áreas estão assustados com a quantidade de requisitos que você precisa em todas as áreas, técnicas, soft skills, habilidades. Em paralelo a isso, várias matérias dizendo que vagas não faltam pessoas qualificadas para as vagas. Eu tenho aqui um último exemplo que eu recebi essa semana mesmo. A vaga se chama produtor de podcast. Olha só o que estamos fazendo aqui mais ou menos. Ela tem pelo menos 2 páginas de Google Docs, digamos assim. E tem como principais atribuições desenvolver conceitos criativos para vídeos, conteúdo multimídia, para diferentes plataformas. E aí ela vai pedindo uma equipe inteira de produção e pós-produção. Os requisitos é formação em produção de vídeo, comunicação, cinema, design gráfico, design de interfaces, certificações e treinamentos em programas de edição, experiência comprovada como videomaker sênior e portfólio abrangente de direção de fotografia, iluminação, sonorização, captação, edição e finalização. Importante que seja com foco no mercado esportivo. E é desejável também um conhecimento em UX e experiência prévia em projetos de design web. Peraí, que vaga que é essa? Produtor de podcast. Bom, só eu aqui falei 5 funções diferentes para 5 pessoas diferentes. O que está acontecendo? Essa pessoa vai ganhar por 5? Claro que não. Vejo muitas pessoas de TI mandando vagas com exigências de dezenas de linguagens e programas diferentes e experiências de anos para a vaga júnior, pleno. Aliás, é vaga para estágio ou diretor? Eu não tô brincando. Dia desses, eu vi uma vaga para estagiário sênior com experiência de 2 anos. As empresas estão buscando cada vez mais profissionais que já estão prontos. Ninguém mais tem tempo em investir na sua formação, no seu aprendizado, no seu crescimento. Daí você pergunta para recrutador, que geralmente repassa esses itens todos que o gerente da área pediu. Mas por quê? Por que um inglês avançado para a caixa do supermercado? E qualquer gerente vai responder porque eu acho que é necessário. E todos nós sabemos que, na verdade, quanto mais coisa você souber fazer, menos pessoas eu vou ter que contratar para fazer aquilo. Manda para ele sabe. E a pessoa vai ficando sobrecarregada. Por mais conhecimentos que a pessoa tem marcando naquela vaga, check, eu sei fazer. Essa quantidade de tarefas para uma pessoa só, dificilmente vai resultar em um ótimo trabalho, por melhor que ela seja. Mas quem se importa com isso? Se ela quiser sair, 10 querem entrar no lugar dela, não é mesmo? E lendo muitos especialistas aqui em RH, no LinkedIn, cada um tem sua posição sobre isso, alguns até defendem o que chamam hoje de super jobs. Sim! Os trabalhos, os cargos que exigem muito conhecimento para uma pessoa incrível dentro da sua equipe, mas deu para chegar em algumas conclusões, e todas elas bem tristes. A primeira parece mais óbvia, é o nichamento.
de pessoas que têm insegurança, que olham para aquela vaga e falam: bom, e metade disso eu não sei fazer, não vou nem me candidatar. Ou eu até sei fazer tudo isso, mas é muita tarefa, é muita coisa, eu não vou dar conta, não vou nem me candidatar. Aliás, segundo uma pesquisa muito interessante do LinkedIn, os dados mostram que as mulheres sentem que precisam atender 100% dos critérios para se candidatar para uma vaga, enquanto os homens, geralmente, 60%. Eles já se aplicam. Que curioso, né? Isso explica muito a origem cultural, a nossa bagagem feminina, que exige uma perfeição. A gente acha que tem que saber o dobro das coisas. A gente tem medo de não dar conta porque tem mais 15 coisas em volta, na casa, na família para cuidar. A gente se sente um pouco mais insegura numa entrevista, se alguém falar: mas você sabe mesmo disso? E você... não sei. Nisso, os homens são muito mais seguros, porque a função deles é prover, não é mais nada, né? Então, eles não têm nada a perder, eles vão atrás e conseguem essa vaga. Talvez sabendo menos do que as mulheres, porque eles tentaram. A segunda conclusão é um pouco mais triste. É a régua social. Olha em volta nessas empresas, principalmente as modernas, que exigem muitos nomes em inglês, em estrangeirismos, muitas qualificações, muitas soft skills, muitas habilidades técnicas e pessoais, que exigem formação em instituições caras ou de renomes. Dá uma olhada na foto, na divulgação dessas empresas. Elas querem aquele grupo social. Aquele grupo que pôde fazer intercâmbio, que viajou para Disney, que teve uma boa formação de infância, de família. Essas empresas, já pela descrição da vaga, excluem as camadas sociais que não tiveram certas oportunidades. Se especializar em instituições caras, conceituadas, que não tiveram experiências de viagem, que não tiveram uma escolaridade conhecida, que não se vestem como a vaga exige, que não trabalharam em lugares que a vaga exige. Então, sim, essas vagas com muitas descrições, com muitos detalhes, você pode perceber nelas uma régua social. E sim, isso é triste, mas isso é extremamente comum. Eu peço que vocês reparem um pouco mais se é essa a intenção da vaga e daquela empresa. E recentemente, lendo uma especialista em consultoria de RH aqui no LinkedIn, eu peguei uma terceira hipótese. Vagas extremamente nichadas, que pedem avançado e especializações em muitas coisas, são para as pessoas que vão fazer coisas muito específicas, ok? Essas pessoas são as primeiras a ser cortadas quando a empresa não precisa mais daquele nicho. E ela faz uma provocação no texto dela perguntando: então, empresa, você precisa de um super especialista para ter alguém para cortar se o plano der errado? Pois é. Gostei dessa reflexão, porque existe também a possibilidade de uma empresa fazer caixa de pessoas que precise cortar caso seja necessário lá na frente. Loucura, né? A pesquisa da Solids desse ano continuou dizendo que se por um lado o candidato não encontra a vaga ideal, o pessoal das empresas, os líderes também não estão encontrando, estão com certa dificuldade. Olha só, que coisa, né? Mostra que metade deles, 5 entre 10, contrataram errado em 2023. Dentro da pesquisa, eles alegam comportamentos indesejados e a técnica abaixo do esperado. E acho isso muito estranho, né? Uma vaga com tantos requisitos e você ainda erra? A pesquisa termina dizendo que todos eles disseram que geralmente não tem uma estratégia junto com o RH. E a pesquisa não diz, mas eu posso colocar meu dedinho no fogo. A grande maioria recebeu uma centena de currículos, o RH fez a triagem, mas eles contrataram uma indicação de um amigo. Na sua área também está assim? Muitos requisitos? Para dar uma olhadinha. Será que eles não estão selecionando o seu nível social? Será que essa é só uma vaga para ter alguém para mandar embora no final do ano? Ou será o óbvio?
Conseguiram alguém com a segurança de se candidatar a ela, com a disponibilidade de ficar sobrecarregado, diminuindo os custos de uma equipe de 5 pessoas, para concentrar em uma só pessoa todas as funções daquela empresa. Por fim, eu vou dizer até para mim mesma, sabe metade daquilo? Candidata mesmo assim. Porque no final, ou vão contratar a indicação do primo, ou você pode aparecer ali como opção. E numa entrevista, não vão nem lembrar de tantos requisitos. Acredite. Este foi o Cafedim. Espero que tenha gostado. Se tiverem pautas e assuntos para sugerir para a gente refletir, vai ser um prazer receber no contato@papodelas.com ou lá no LinkedIn. Drica Sanches. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.